Hoje é dia 13 de agosto, terça-feira, e eu quero ler com vocês uma palavra que está escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 45, e o versículo número 5, que diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Graças a Deus, que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Eu venho, através desse vídeo curtinho aqui, fazer uma resposta, procurar responder ao que algumas pessoas vêm perguntando sobre o que eu penso, o que, que eu acho, né? Do círculo dos meus amigos, é claro, daquela estátua lá, que está sendo inaugurada no dia de hoje, lá na cidade de Gravataí. E o que eu tenho para dizer, meus amigos, seriam algumas coisas, né? Mas a gente vai tentar resumir aqui na medida do possível. Primeiro que no âmbito das ações humanas, as pessoas são motivadas por coisas que vêm do seu próprio coração, né? E a gente percebe que esse tipo de propaganda, esse tipo de marketing tem dado certo. No ano passado, a gente ouviu da história daquela senhora que colocou na frente da sua casa uma imagem de Bafomé, ali na cidade de Viamão, se não me falha a memória. Este ano ainda, essa mesma senhora inaugurou um sítio que tem a forma de um cemitério consagrado a uma entidade lá. E agora a gente está ouvindo sobre este evento da inauguração desta imagem ali na cidade de Gravataí. E isso a gente entende que as pessoas perceberam que deu certo e têm seguido essa linha, porque cada vez mais as pessoas têm se sentido à vontade para expressar todo e qualquer tipo de religiosidade, todo e qualquer tipo de forma de pensamento, e Satanás, ele tem virado, mais do que nunca, tem sido apresentado como um símbolo de livre pensar, de liberdade do pensamento, né? E então essas coisas seguem essa linha. E eu entendo que isso é muito mais como que a cereja do bolo, viu, gente? Isso é apenas a cereja do bolo. A vida de ninguém vai piorar por causa de uma imagem em um sítio, em uma cidade. A vida das pessoas não vai piorar por causa disso. Isso é apenas a cereja do bolo. O bolo todo vem sendo confeccionado há muito mais tempo. O que faz mal realmente para as pessoas são as doutrinas humanas, as doutrinas de demônios que surgem no coração das pessoas e que contaminam a muitas outras pessoas. Um ídolo, ele tem um potencial muito mais grave, muito mais terrível quando ele está instalado no nosso coração do que sobre um altar de pedra em qualquer lugar que seja fora da nossa vida. Então essas imagens não vão piorar a vida de ninguém. O que piora a vida das pessoas é o altar do próprio coração entregue a qualquer ídolo que não seja a presença do Deus único. Isso sim vai piorar e daqui para frente cada vez mais a vida das pessoas. O que nós estamos percebendo é um sintoma deste tempo, é um sintoma desta época. O boneco de concreto em si não tem poder nenhum, não pode fazer nada. Mas toda a pessoa que nunca se importou com a vontade de Deus para a sua vida, ela é um pouco responsável por esse sintoma que nós estamos vendo aí, por estes sintomas que nós estamos vendo por aí afora nesses dias, né? Outro dia eu fiz um comentário, eu falei em um post a respeito da estátua de Júlio de Castilhos, uma homenagem a Júlio de Castilhos, instalada bem lá no centro, na Praça da Matriz, no que seria o centro histórico, o coração da cidade de Porto Alegre, a gente poderia dizer assim, né? Não é nada pessoal contra Júlio de Castilhos, mas a ideia que Júlio propagou, sim, é uma ideia anticristã, uma ideia anti-Deus, uma ideia que promoveu o cientificismo e que pretendia substituir Deus e a religião pela ciência. Então, nesse sentido, nós temos já no coração de Porto Alegre, há mais de um século, um ídolo terrível. E este ídolo, ele se espalhou pelas universidades, pelas escolas. Toda vez que a gente liga a televisão na Rede Globo e assiste lá uma novela que promove o adultério, que promove a homossexualidade como estilo de vida maravilhoso, que promove tudo o que é contrário à lei de Deus, nós estamos ajudando a confeccionar, a aumentar este bolo que, no final das contas, às vezes apresenta apenas uma pequena cerejinha, como é o caso dessa imagem construída lá na cidade de Gravataí, que causa muito espanto.
É um problema, a gente não consegue interpretar as alegorias, a gente não consegue interpretar os símbolos. Isso é apenas um símbolo, isso é apenas uma alegoria, que as pessoas neste tempo, elas estão em rebeldia contra Deus. Mas, por outro lado, a boa notícia é que nós não devemos nos preocupar com instituições, não de forma a querer salvá-las, porque Deus não se preocupa tanto com instituições como Ele se preocupa com pessoas. E se o nosso coração está aberto para receber Deus como um altar que recebe o único que é digno de todo louvor, de toda adoração, nós podemos estar em paz, nós podemos estar tranquilos. Nós devemos entender que o que está acontecendo agora é meramente um símbolo, uma representação, um sintoma de uma época. E está nas nossas mãos, e ainda dá tempo nós voltarmos o nosso coração para o Senhor e anunciarmos o Evangelho da salvação em Jesus Cristo para outras pessoas, e tirá-las do engano, trazê-las para a verdade. Afinal, Jesus Cristo afirmou categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo que a gente está vendo em termos de afronta a Deus, tudo que a gente está vendo em termos de rebeldia, e muitas vezes as coisas são colocadas de uma forma ambígua, para que toda vez que você vai combater, você vai usar a palavra de Deus para responder, a pessoa procura sair pela tangente, né? Porque Satanás, ele trabalha assim. Desde o Éden, ele foi representado como um ser que tem a língua bifurcada, bífida, né? Porque tudo o que ele diz tem duplo sentido. Mas a palavra do nosso Deus, ela é a verdade, ela é o único caminho. E ela tem poder para salvar a tua vida, salvar a vida da tua família, guardar a tua casa, guardar os teus planos, guardar os teus projetos e te manter a salvo de toda e qualquer investida do inimigo. Mais uma vez eu repito, um boneco de concreto não tem poder nenhum para fazer qualquer mal à tua vida ou à vida de uma cidade. Mas aquilo que tu está permitindo entrar na tua vida, entrar no teu coração, que é contrário, que se opõe à vontade de Deus, descrita na sua palavra para ti e para tua família, isso sim é o que pode te prejudicar e levar à ruína, algo que Deus fez para ser tão maravilhoso quanto a vida de uma família, quanto o casamento entre um homem e uma mulher, quanto a paternidade de filhos, quanto a possibilidade de servir a Deus junto de uma comunidade que o adora e que está dedicada a ouvir, aprender e colocar em prática a sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.